Nós vamos continuar a repercussão sobre a reforma trabalhista, Rosane, que foi aprovada ontem no Senado e que, olha, passou e tem grande repercussão agora, né? Grande repercussão. E uma das principais argumentações para a defesa da reforma trabalhista é a criação, a possibilidade de que, com isso, mais vagas de trabalho poderão ser abertas, mais emprego será gerado. Olha, uma das empresas que emprega muita gente aqui no Rio Grande do Sul é a Celulose Rio Grandense. Nós convidamos o diretor-presidente da Celulose Rio Grandense, Walter Lídio Nunes, para nos ajudar a compreender esse cenário de aprovação da reforma trabalhista. Presidente, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por nos atender nessa manhã. A sua percepção sobre a aprovação da reforma trabalhista, de fato há esperança de que mais vagas de trabalho poderão ser geradas? Com toda certeza, porque eu acho que isso vai criar um ambiente muito mais adequado para cada indústria, cada tipo de negócio, para poder ter o seu regime da relação capital-trabalho ajustado para a sua realidade. Uhum. Então isso vai resolver esse problema. Só para ter uma ideia, entre 140 países analisados, o Brasil ocupa a posição, pelo Fórum Econômico Mundial, posição 137 na facilidade de relacionamentos na contratação e demissão da mão de obra. Tá? Então essa coisa demonstra o quão complexa é essa relação capital-trabalho no Brasil. Uhum. E, na verdade, o que nós estamos fazendo é tardiamente uma adequação à realidade dos países envolvidos, do mundo desenvolvido. Tá? Então, eu acho que isso vai criar um ambiente de muito mais interação dinâmica entre empresas e trabalhadores, tá? No sentido que cada um, na sua perspectiva de negócio, na sua realidade, estabeleça uma melhor relação entre capital e trabalho, uma relação ganha-ganha. Walter, sim. O senhor dirige uma das maiores empregadoras do Estado. E nós queremos até usar o senhor no bom sentido, até para desfazer alguns mitos, né? E muitos mitos que existem em relação à reforma trabalhista são, por exemplo, as empresas agora vão demitir todo mundo e contratar terceirizados ou contratar pessoas jurídicas. As empresas vão demitir os trabalhadores e vão contratar sob o regime de trabalho intermitente para se beneficiar disso. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes por que o trabalho intermitente deve ser a exceção e não a regra, e por que as empresas não têm nada a ganhar fazendo isso que o senso comum está imaginando aqui, até com uma certa teoria conspiratória. Não, eu acho que a solução vai depender de cada realidade de negócio. Agora, se a relação não for boa para a empresa e não for boa para o trabalhador, ela não vai ser boa para ambos. Então, com isso, não vai haver... eu diria que sempre pode haver em qualquer regulação que tu crie, qualquer realidade que tu crie, gente que a utiliza mal. Sempre existe isso em tudo que se possa imaginar dentro da sociedade. Mas eu te garanto que a maioria das empresas vai fazer, junto com os seus trabalhadores, a melhor solução para o trabalhador e para o seu negócio. Tá? Então não vai haver essa regra generalizada. Porque, olha bem, hoje nós vivemos um mundo que tu precisa ser competitivo, tu precisa ser produtivo. E cada vez mais tu depende da mão do trabalhador e depende mais da cabeça dele. E cabeça é motivação. Se eu não tiver uma equipe motivada comigo, eu não vou ter bons resultados. Então hoje nós vivemos uma realidade em que o homem não é simplesmente mais um robô. É um ser pensante, cada vez mais educado, tá? Então esse trabalhador, ele tem uma nova realidade social a ser contemplada dentro das empresas, tá? E todas vão adotar isso. Então vai apenas haver ajustes. Tem trabalho que tem uma característica de intermitência e tem outros que não tem, e isso vai ser adequado, não vai ser eu não acredito numa generalizada exploração dessa possibilidade no sentido de ganhar vantagens no sentido da contratação de trabalhadores. Eu não acredito, porque seria um erro até estratégico das empresas. No caso da Celulose Rio Grandense, vocês pretendem contratar?
Nós sempre estamos contratando. Eu quero saber quais são as perspectivas para o segundo semestre de vocês. Não, nós já temos uma realidade de trabalhadores, nós temos uma operação estabelecida e ela está, vamos dizer, equilibrada em termos das atividades e trabalhadores, né? Então eu diria que essa legislação não muda nossas relações de contratação, tá? Elas permanecem. O que vai possibilitar é os sindicatos com os quais nós nos relacionamos que busquem algum acordo, algum ajuste em alguma coisa que haja interesse do trabalhador. Que pode haver, pode não haver. Por exemplo, redução do horário de almoço. Isso vai depender se os trabalhadores querem, tá? Sim. Para nós, a empresa não vai impor isso. Não vamos impor, nós vamos deixar isso junto com o que os trabalhadores acharem conveniente, tá? Se eles acham que é 1 hora, continua 1 hora. Se eles acharem que é melhor para a vida deles meia hora, para a empresa não vai fazer diferença, tá? No sentido que a diferença, sim, na razão que agrada o trabalhador, tá? Então essa vai ser a postura da empresa, conversar com seus sindicatos. Eu acho que os sindicatos, neste novo ambiente, eles ganham um papel, inclusive, mais importante, tá? E eu acho que com isso a gente consegue construir relações capital-trabalho adequadas a cada realidade de empresa e emprego, tá? Walter Lídio Nunes, o senhor que comanda a Celulose Rio-Grandense, gostaria de lhe perguntar sobre os pontos mais críticos, esses da reforma que estão sendo contestados e que o governo já anuncia que vai ter mudanças. Por exemplo, o trabalho da grávida em locais considerados insalubres ou da mãe que está amamentando. Tá? Qual é a sua avaliação sobre esse ponto que entrou na reforma, mas a promessa do governo é que vai sair imediatamente? Bom, essas coisas têm que ser analisadas, né? Isso, obviamente, que, por exemplo, a relação da pessoa com a situação que ela tem, por exemplo, grávida, com a relação de capital, isso é sempre considerado, e se houver risco, o nosso próximo médico já toma providências nisso, entende? Isso não é nenhuma questão que, pelo menos em nossos termos, que está ou não está na lei que regula isso, entende? É a própria acompanhamento que a gente tem, tá? Inclusive aqui na empresa, até para o cara entrar na empresa, ele tem que fazer um levantamento psicossocial para ver se a atividade que nós vamos dar para ele está compatível com a personalidade ou a satisfação de vida que ele pode ter depois desse emprego. Então nós descemos até o detalhe também nessa questão do ambiente de trabalho vis-à-vis a condição do trabalhador, no caso a mulher grávida. No caso da terceirização, a terceirização até foi aprovada antes da reforma trabalhista, mas ela entra nesse contexto até por conta dessa discussão. O senhor já disse, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor por que não é negócio terceirizar a atividade fim, né? Já que a atividade intermediária, como segurança, limpeza, por exemplo, já é terceirizada há muitos e muitos anos na maioria das grandes empresas. Rosane, isso é uma coisa bem mais complexa, que isso se transporta para o mundo globalizado. O que se administra hoje, as empresas mais e mais, elas administram uma cadeia formadora econômica, tá? Então, como é que eu componho essa cadeia é o fator importante para eu ser competitivo. Hoje, eu tenho que integrar, às vezes, terceiros, que eu não integro ele só pelo trabalho, por toda a tecnologia que ele traz ao meu negócio. Porque hoje eu não consigo dominar todas as tecnologias que eu tenho no meu ambiente, na minha cadeia formadora de valor. Então eu tenho que trazer empresas de logística que sejam especializadas em logística, que tem softwares, que tem controles, que tem tratamentos até especiais aos próprios trabalhadores para fazer aquela atividade, tá? E por aí vai. Nós estamos indo para a indústria 4.0. Então hoje eu, de certa maneira, estou ligado no mundo. Tem equipamentos aqui meus que são controlados, por exemplo, na Alemanha. São administrados e monitorados da Alemanha. Então essa é o que se chama a interligação, a internet das coisas, que está interligado no mundo. Então como é que eu vou conceber atividade fim, atividade...
Essa é uma discussão que no mundo não existe. Só no Brasil que se criou esse conceito de atividade fim, atividade meio, etc. Tá? Então, hoje eu tenho que ter uma concepção de uma cadeia econômica formadora, e ela é dinâmica. À medida que se gera tecnologias, eu integro mais gente nessa cadeia que me traz resultados. Tá? Então, a terceirização não é feita por custo, ela é feita por resultados. Tá? Então, essa é a realidade moderna. Presidente, quantas pessoas a celulose rio-grandense emprega hoje? Bom, hoje, diretamente, nós estamos aí numa faixa de acima de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas, tá?